Hello! Deixa eu arrumar aqui my sunglasses. Let me fasten the seatbelts. Always remember to fasten the seatbelts, my friend. Sempre lembre-se de colocar os cintos, because it can save your life and people's lives. Porque isso pode salvar a sua vida e a vida das pessoas. Ok, my friends? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Los Angeles no meu segundo semestre. E eu comecei... A intenção que eu fui lá era para trabalhar. Cheguei lá, comecei a procurar emprego. E de repente surgiu um emprego de entregador de flyer. Do restaurante brasileiro chamado Brazuca. E eu ganhava $8 por hora entregando o flyer. 8 horas por dia, eu e o Ramon. Aí depois fiz uns bicos também de valet park, de estacionar carro. Opa, deixa eu dar uma arrumada aqui. De valet park, tá? E o principal do meu trabalho foi quando eu trabalhei de delivery. Eu lembro que o Ramon ia voltar pro Brasil e falou assim: por que você não compra o meu carro? Eu faço 2 vezes para você. Aí eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu vou comprar um carro aqui, a senhora tem dinheiro para me emprestar? Porque daí eu consigo achar um emprego de entregar comida e ganha muito bem. Aí ela falou: tem, quanto você quer? Eu lembro que na época era R$1.600. Ela me mandou esse dinheiro, eu paguei a primeira parcela. Eu lembro que eu encontrei encontrei o trabalho e comecei a trabalhar. Eu lembro que em uma semana eu já tinha pago o resto da parcela que sobrou pro Ramon, e na segunda semana de trabalho eu já tinha pago a minha mãe. Eu ganhava $3.900 por mês. Você acredita nisso? Entregando comida. Se for fazer a conversão hoje, dá cerca de R$20 mil, meu amigo. Tá entendendo? Trabalhar de entregar comida nos Estados Unidos, ganhar R$20 mil. Quando isso você ganha isso no Brasil? Ah, meu Deus do céu, o Brasil é difícil, hein? Mas é você que faz as coisas acontecer. Você entendeu? E eu lembro que eu fui precisar tirar carta para poder dirigir lá. Eu tinha minha carta aqui no Brasil, só que eu tinha que ter minha carta lá. E você acredita que... Sabe quanto custa para tirar carta nos Estados Unidos? $50. É piada, não é, my friend? Não é piada isso? Pelo amor de Deus, $50. Você faz um exame de escrita, passou, você vai lá com o seu próprio carro, faz um exame de rua com o instrutor. Uma semana a carta tá chegando na sua casa. Não, é de cair a bexiga na cabeça cheia d'água, não é? E hoje, o que eu quero ensinar para você é relacionado com dirigir. É o verbo dirigir. Você conhece o verbo dirigir no inglês? Conhece ou não? O verbo dirigir é o drive. Nós já temos o drive muito aqui na língua portuguesa. Tem o drive-thru, que é o drive-thru aqui do McDonald's, que é quando o carro passa por dentro para pegar o lanche, né? O que mais? Drive. Acho que você já ouviu de alguma forma, não viu? E se você não sabia o que quer dizer drive, é o verbo dirigir, ok? Então, to drive, dirigir. E como que eu uso isso, Teacher Lucas? Eu não quero só aprender o verbo. É claro que você não vai só aprender o verbo com o Teacher Lucas. Você vai aprender a falar frase, falar tudo. Então, por exemplo, nesse caso agora, eu estou dirigindo. Gerúndio, né? Coloca o ing no verbo, já ensinei vocês. O que quer dizer gerúndio, teacher? Quando termina em ando, indo. Então, dirigindo. Então, você vai falar I'm driving. I'm driving the car. I'm driving the car. Eu estou dirigindo o carro. I'm driving the car. Você sabe falar também assim, ó. Você sabe dirigir? Como eu perguntaria isso para a pessoa? Do you know how to drive? Do you know how to drive? Yes? Uma outra pergunta com o verbo drive, usando o present perfect agora. Have you ever driven a bus? Have you ever driven a bus?
Have you ever driven a bus? Você já dirigiu um ônibus? Você já dirigiu um ônibus? Pessoal, se você quiser falar você já, lembre-se daquela música assim, ó. Have you ever seen the rain coming down in a sunny day? Have you ever? Você já. Então toda vez que você quiser falar você já no inglês, você vai usar o have you ever. Então você já dirigiu um ônibus? Have you ever driven a bus? O verbo drive, quando você usa o have you ever, ele fala driven e não drive. É a forma do presente perfeito dele, tá? Depois a gente vai ensinar os verbos no passado, no presente perfeito. Mas assim, a regra em si, a gente não tá aqui para ensinar regra nem gramática. A gente tá aqui para ensinar você a falar, my friend. Então se você quiser falar, você já dirigiu um ônibus, você vai falar, have you ever driven a bus? Yes or no? Sim ou não? Ok? Então, meus amigos, o verbo to drive é o verbo dirigir. Se você quiser falar o gerúndio dele, você fala driving. Driving. Exemplo, I'm driving the car. I'm driving the car. Se você quiser perguntar para alguém se ela sabe dirigir, você fala do you know how to drive a car? Do you know how to drive a car? Você sabe dirigir um carro? E se você quiser perguntar para a pessoa se ela já dirigiu um carro, have you ever driven a car? Have you ever driven a car? Ok, my friends? Acho que é isso aí. O verbo to drive. Ok? E aí, Roberts? Good. Roberts is my neighbor. Sabe o que quer dizer neighbor? Neighbor quer dizer vizinho. Neighbor. Roberts. Roberts is my neighbor. Ok? Então, recapitulando, nesse episódio você aprendeu o verbo dirigir, que é o verbo to drive, aprendeu a usar ele de uma forma do gerúndio, que é o ing, I'm driving my car, or the car, estou dirigindo o carro, aprendeu a perguntar se alguém sabe dirigir, do you know how to drive, você sabe como dirigir, e também aprendeu a forma do present perfect dele, usando a expressão você já. Se você quiser falar você já, você usa, lembra daquela música, have you ever seen the rain? Só você não vai usar o verbo sim, você vai usar o verbo driven. Have you ever driven a bus? Você já dirigiu um ônibus? Ok, my friends? E também vimos aqui a palavra neighbor, que quer dizer vizinho aqui no meio, né? Na conversa apareceu o Roberts, nós já aproveitou e ensinou você a falar. Tá bom, my friend? E assim, ó, se você quiser aprender inglês, lembre-se, assista as nossas aulas, tem a descrição aqui do vídeo embaixo, tem todas essas frases em inglês e português. Escreva essas frases, escute bastante os nossos vídeos e depois você vai treinando a pronúncia, my friend. Não tem um secret para aprender inglês. Tudo na vida é prática, você tem que estar exposto à língua ou quer que seja que você vá aprender. Ok, my friends? So, thank you very much for your time. Muito obrigado pelo seu tempo. Remember, I love you so much. Eu te amo muito. And so does God. E Deus também. Bye, bye. Kiss and love.